Shalom Adonai, queridos, aqui quem vos fala sou eu, pastor Vinícius Dias, do Ministério Evangélico Resgatando Princípios. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que o Eterno botou ao meu coração, que o tema da mensagem é: em qual cenário você quer estar? Uma pergunta. Nós vamos falar a respeito de duas situações muito parecidas em cenários diferentes. Nós vamos primeiro aqui em Jonas, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 17, vai dizer assim: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha isso. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as suas cargas, que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormior? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é sua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado que fizeste tudo isto. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levanta-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por causa de mim vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou o Senhor, pois, um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Esse é o primeiro cenário. O homem que entrou para dentro de um barco para fugir da presença do Senhor. E foi tudo isso que aconteceu. E existe o outro cenário em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 32, que vai dizer: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões, depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado por volta das 3 da madrugada. Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma? Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu.
Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento forte e as ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Nós encontramos nessas duas mensagens dois cenários diferentes. Numa mesma situação, os dois cenários dentro de um barco, os dois cenários no meio do mar, os dois cenários com ventos fortes impedindo de chegarem ao destino. Só que em um dos cenários, o homem está tentando fugir da presença de Deus, o homem está distante de Deus. Em outro cenário, os homens estão sendo avistados por Jesus, estão no controle de Jesus, estão à vista de Jesus, estão na presença de Jesus. A pergunta aqui é: em qual cenário você quer estar? O barco é você, é sua família, é sua casa. Essas duas mensagens nos mostram que ambos os barcos vão ter ventos, vão ter tempestades, vão ter dificuldades. A diferença é, em Jonas, que estava fugindo da presença do Senhor, o que aconteceu com aquele navio? Eles precisaram jogar as cargas no mar. Quando você está longe da presença de Deus, você vai perdendo coisa em tempestades. Em meio às dificuldades, você começa a perder as coisas. Já viu aquela pessoa que começa a vender tudo para suprir sua necessidade? Aquela pessoa que não consegue ter nada. Aquela pessoa que tem que às vezes vender até o seu projeto, o seu sonho. Por quê? Está distante daquela realidade, não crer, não tem Jesus ali para fazer o impossível, o milagre. Quantos sonhos você já vendeu? Mas como assim, pastor, vender sonhos? Sonhos que você tinha de ser um empreendedor, de ter um negócio próprio, e você vendeu, negociou para estar hoje de carteira assinada. Você renunciou aquilo ali para estar hoje trabalhando para alguém, ganhando essa mixaria, limitado a isso. Ou aquele cargo que você ia alcançar, mas você negociou e vendeu aquele estudo que você estava fazendo, e hoje você está limitado porque você não se aprimorou. Isso é o que? É a falta de Jesus. Mas pastor, tem pessoas que estão na igreja e estão assim também, sim. Estão vendendo seus sonhos, estão vendendo suas promessas, estão perdendo no meio da tempestade, da dificuldade, aquilo que Deus tem para a sua vida. As pessoas não entendem porque estão fracassando, porque estão vendendo, negociando as promessas que Deus tem para a sua vida. Nós estamos num barco. Vamos lembrar, eu botei esses dias, deixe Jesus entrar no seu barco, uma mensagem no canal, você pode procurar aí. Quanta simbologia tem um barco? Através de uma arca, um barco, Noé deu continuidade à humanidade. Ele criou uma história, um legado que nos alcança até hoje. Porque nós fazemos parte da descendência de Noé, querido. Da continuidade que Noé deu ao mundo através de um barco. O barco da sua vida é o que vai deixar o seu legado, positivo ou negativo. O que foi o legado de Jonas para essas pessoas que estavam dentro do barco? Um legado negativo. Todo mundo lá trabalhando, jogando as suas coisas no mar. O que Jonas estava fazendo? Dormindo. No meio da tempestade, no meio da luta, no meio da dificuldade, o que Jonas está fazendo? Dormindo. Eles que resolvam o problema. Eles têm que me levar onde eu quero. Tem pessoas que a família está no meio de uma luta e ela está parada, ela está dormindo.
achando que o outro tem que resolver, o outro tem que ajudar, o outro tem que fazer. Não. Você está no mesmo barco. Você está na mesma luta. Mas quando a pessoa está longe de Jesus, ela não consegue enxergar. Quando lançaram a sorte e viram que era Jonas, falaram: o que você fez? Qual Deus você serve? De onde você é? Não, eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus que criou os céus e a terra. Eles temeram, porque eles conheciam a Deus. Eles sabiam da história de Deus, do que Deus já tinha feito. Por que você fez isso conosco? O que você fez? Aí eles lembraram que ele falou que estava fugindo da presença do Senhor. Quando a pessoa tenta fugir da presença do Senhor, ela não traz dificuldade só para a vida dela, não. Ela traz dificuldade para todo mundo. A casa toda perece, o barco todo perece. Aqueles homens não tinham nada a ver com a situação de Jonas. Mas eles pereceram por quê? Por causa de Jonas. Muitas vezes você está fazendo pessoas perecer, por quê? Porque você não quer se posicionar. Você não quer estar na posição que deve estar, que Deus te chamou para estar. Está fugindo das coisas de Deus, está fugindo do chamado de Deus para a sua vida. Está deixando a vida te levar. Vamos ver o que vai acontecer. Não, para isso acontecer, Deus tem que fazer isso. Deus não trabalha para você, não. Você que é servo, Ele é Senhor. Ele dá a ordem e nós só temos que ir. Ele falou: João, vai para Nínive. Ele falou: para aquele povo lá, não sabe discernir nem a mão direita da mão esquerda. Vou nada, eu vou para Tarsis. Lá é um povo mais tranquilo. Eu vou lá, vou pregar a palavra. Tem pessoas que querem fazer as coisas de Deus do seu jeito, não do jeito que Deus está mandando. Não, vamos fazer assim que Deus entende. Deus não entende, Deus ordena. Ele é Senhor. Ele é que tem a autoridade. Nós vamos ver vários homens na Bíblia: Moisés, Jeremias. Jeremias: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Jeremias: não diga que é uma criança. Não diga que não sabe falar. Porque aonde eu te enviar, irás. E o que eu te mandar falar, falarás. Josué: levanta-te, tem bom ânimo, Josué. No mundo você vai ter aflições. Ou seja, vai ter tempestades, vai ter dificuldades. Mas Josué, eu venci o mundo. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Mas antes, Josué, medita nesse livro de dia e de noite. Esteja centralizado na minha presença, para que eu possa te conduzir prudentemente aonde for. Você só vai conquistar o que Deus tem para a sua vida se você estiver no centro da vontade de Deus. Escuta, a tempestade, o vento forte, a luta vem para todo mundo. A Bíblia fala que nós temos que edificar a nossa casa na rocha. Para quê? Para no dia da tempestade, do vento forte, a casa não cair. Ou seja, a palavra de Deus está falando: vocês vão ter tempestade, vocês vão ter vento forte, vocês vão ter dificuldade, vocês vão ter aflições, vocês vão ter lutas. Mas não tema não, porque eu sou com vocês. Mas se estivermos aonde? No centro da vontade de Deus. Olha esse outro cenário. Jesus, quando acabou de pregar, ele falou para os discípulos: vai para outro lado. Porque Jesus estava se despedindo da multidão, e Jesus subiu no monte para orar. E Jesus avistou os discípulos no meio do mar, tentando ali também remar, tentando chegar em terra firme. Porém o vento soprava contrário, impedindo eles de chegar. E Jesus, ao ver os ventos e as ondas fortes, foi até ele, caminhando sobre as águas. Olha a diferença de quem está na presença de Deus. Jesus, ele nunca deixa de estar olhando para você. Ele nunca deixa de estar atento ao seu barco, à sua vida, à sua família. A gente não vê nenhum desses discípulos jogando nada no mar.
Eles estão enfrentando dificuldade, mas eles não estão tendo perdas. Olha só que profundo. Quantas lutas e dificuldades você já teve? Quantas tempestades você já enfrentou? Só que o mistério não é só isso. Quando Jesus aparece em meio à tempestade, eles até temeram, é um fantasma. E Jesus falou, não, sou eu. Jesus faz questão de se apresentar a você em meio às suas tempestades. Ele faz questão de deliberar palavras para você em meio às suas tempestades, em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades. Aí Pedro falou, mas Senhor, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até o Senhor. O que eu aprendo com essa palavra, no barco tinham 12 discípulos. Mas somente quem crê, oh aleluia, somente quem entende quem é a figura de Jesus Cristo está preparado para viver o extraordinário em meio às tempestades. E Jesus falou, venha Pedro. E a Bíblia vai falar que Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Por que os outros discípulos não foram? Porque não tinha fé. Pedro até afundou. Quando ele olhou para o vento forte, para a onda forte, ele temeu e afundou. Mas ele viveu o extraordinário com Deus. E Jesus, pegando pela mão, falou, homem de pouca fé, por que duvidou? E a Bíblia vai falar que quando Jesus entrou no barco com Pedro, o vento parou. Nem todo mundo está preparado para viver o extraordinário, mas todo mundo que está com Jesus vai ter calmaria em meio à tempestade. A diferença é quem tem fé, quem tem ousadia, quem crê, vai viver o extraordinário em meio às tempestades. Quem não é ousado, quem não crê, quem não quer viver o extraordinário, simplesmente vai ter a tempestade cessada. Os 12 tiveram o benefício da tempestade, do vento forte que parou. Mas somente Pedro viveu o extraordinário com Jesus. Somente Pedro andou sobre as águas. Somente Pedro experimentou algo a mais em meio à tempestade. Assim é na vida de todos nós. Somente quem tem ousadia, somente quem tem fé, somente quem crê vai viver extraordinário com Deus. Tem pessoas que estão tanto tempo na igreja e nunca viveu o extraordinário com Deus. Por quê? Não tem ousadia, não tem fé, está só esperando a tempestade acalmar. São pessoas que vivem de tempestade, e vento que para. Vive o que todo mundo vive. Vive o que todo mundo que está na presença de Deus vive. Tempestade, vento forte. Cessou a tempestade, cessou o vento forte, está tudo ok. Deixa a vida levar. Continua. Só que poucos são o que em meio às dificuldades vive o extraordinário com Deus. Vive o sobrenatural de Deus. São poucos. Nós precisamos entender quem realmente é Jesus em nossa vida. A Bíblia fala que Ele traz à existência o que não existe. Jesus já fez na minha vida e tem feito na minha vida algo que até eu me surpreendo. Aonde Jesus me leva, as conexões que Jesus permite que eu faça, os caminhos que eu chego, quando eu estou em certos lugares eu falo, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E eu sei que isso são conexões vinda do eterno, vinda do centro do eterno, do trono de Deus. São coisas que o Senhor faz na minha vida que eu sei que é só por Ele. É quando você pensa que nada vai acontecer aquele mês e Ele te surpreende com alguém que te abençoa. É quando você pensa que nada vai acontecer naquele mês e Ele abre uma porta e te mostra uma esperança. E te mostra algo grandioso, e te mostra algo poderoso, e te mostra algo vivo,
algo forte que está para acontecer. Aleluia. O que nós temos que estar focados, querido? Em estar na presença de Deus, em fazer a vontade de Deus, em estar caminhando com Jesus. O que aqueles discípulos faziam todos os dias? Estavam com Jesus. Estavam fazendo a obra ao lado de Jesus. Erravam, pecavam, vacilavam, sim, como todos nós vamos fazer sempre, mas eles estavam com Jesus todos os dias. Eles vivenciaram os maiores milagres que Jesus fez. Eles viram Lázaro ressuscitar, depois de já estar fedendo. Eles viram 5 pães e 2 peixinhos alimentar mais de 5.000 pessoas. Eles viram outros mortos ressuscitar. Eles viram coisas extraordinárias, como Pedro andar sobre as águas e Jesus andar sobre as águas. Eles viram no Monte da Transfiguração extraordinária. Eles viram muita coisa. Estar na presença de Deus é vivenciar o sobrenatural e o extraordinário constantemente na sua vida. Em qual cenário você quer estar? No cenário que está fugindo da presença de Deus, que está fugindo do compromisso com Deus, que está fugindo de um algo a mais com Deus, ou do cenário que está na presença de Deus? O cenário de quem foge da presença de Deus é perda. Quando Jonas é lançado para fora do barco e o peixe vai e come Jonas, ele vai parar no ventre do peixe. Isso é o quê? Pessoas que vivem uma limitação. O ventre do peixe é uma limitação. E quando ele saiu do ventre do peixe, quando ele orou, reconhecendo que errou, que voltaria a estar na presença de Deus, quer sair da sua limitação? Se posiciona. Reconheça os seus erros. A Bíblia fala que devemos voltar às primeiras obras, de onde nós caímos. Reconheça. Se posiciona. Fala: Senhor, às vezes você está na igreja, você está buscando, mas você não está posicionado onde Deus quer que você esteja. Se posiciona. Se alinhe com Deus. Esteja direcionado por Deus. Em nome de Jesus. E você vai poder ver o extraordinário acontecer. Então você tem que decidir em qual cenário você quer estar. Nós não estamos te prometendo que você não vai viver tempestade, que a sua vida vai ser um mar de rosa. Não. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus falou: se o mundo aborrece a mim, que dirá a vocês? Esse mundo não pertence a gente. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Esse mundo não nos pertence. A Bíblia fala que no mundo jaz o maligno. Nós estamos aqui cumprindo um chamado de Deus. Por mais que eu creio que a Nova Jerusalém vai descer, e aí eu acho que vai haver um renovo, uma transformação, uma mudança. Sim. Então vamos chegar a esse mérito. Mas o que eu quero te falar é: nós temos que nos posicionar para o reino de Deus, para as coisas de Deus, para povoar o céu, para ganhar almas para Cristo. Eu estou com sede de trabalhar para Cristo. Eu tenho criado projetos, muitas coisas que eu creio que vai acontecer em breve e Deus vai ser glorificado, que eu estou com sede. Desbravar o inferno, tirar vidas das drogas, da perdição. Nós estamos aqui para ir a toda criatura e pregar o Evangelho, as boas notícias. Então, o que eu te falo, vale muito a pena estar aos olhos de Jesus. Vale muito a pena estar com Jesus no seu barco.
Porque só Ele pode acalmar essa tempestade. Só Ele pode aliviar essa luta que você está passando. Só Ele pode mudar o cenário que você está passando. O cenário que os discípulos estavam era de vento forte, era de onda forte, era de remar e não conseguir chegar onde queriam. Quantas vezes você se vê assim? Você rema, quando parece que não vai, não chega, não acontece. Ele está te observando e está indo ao encontro. E Ele quer te chamar, vem, caminha sobre as águas, vive o extraordinário. Ele quer entrar no seu barco e fazer essa tempestade parar. Ele quer mudar o cenário da sua vida. Ele quer transformar o cenário da sua vida. Que até hoje era escuridão, era vento forte, era onda forte, era medo. Tem gente que está vivendo uma situação que está com medo do que está vivendo. Deixa Jesus estar no seu barco. Deixa Ele se apresentar para você e mudar a história da sua vida. Escolha o cenário de estar à vista de Jesus, de estar junto com Jesus. Depois que Jesus entrou no meu barco, a minha vida mudou completamente. Hoje eu sou totalmente uma nova pessoa. Hoje eu tenho novas expectativas, novos sonhos. A minha visão hoje é mais ampla, porque Jesus mudou a minha história e muda até hoje. Eu espero que essa palavra alcance o teu coração, que ela tenha o objetivo certo de mudar a história da sua vida e que você se posicione diante de Deus e permita que Ele entre no seu barco e mude a sua história. Não seja como Jonas, não fuja. Chega de fugir. Chega de estar longe. Estar longe só traz perda, só traz desespero. Você está dormindo e no ponto e não está vendo as coisas que estão acontecendo à sua volta. Ou você está vendo e não está ligando, porque Jonas, quando desceu para o barco, já estava a tempestade. Às vezes você está vendo a tempestade e está dormindo, está desligado, está desligada. Vendo o circo pegar fogo e não está nem aí, porque acha que não pode resolver. Você realmente não pode, só Jesus pode. E a Bíblia fala: eis que estou à porta e bato, se abrires, entrarei, cearei contigo e farei morada. A porta é o seu coração. Abra o seu coração para Jesus hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.